Olá, sejam bem-vindas à nossa segunda aula. Sobre qual é o curso? Espectro do autismo infantil. O que nós vamos ver hoje sobre o impacto do quê? Do autismo no desenvolvimento infantil, tá ok? Bom, primeiramente tem que falar que o que compromete o desenvolvimento da criança é o que? Seria o que? O comprometimento de 4 áreas. Quais são elas? O comportamental, cognitivo, social e comunicativo. Essas 4 habilidades, quando elas são comprometidas, ela traz o quê? Um atraso no desenvolvimento da criança, tá? Na aprendizagem. Por isso que a necessidade do quê? Do diagnóstico, o que? Precoce dessa criança. A criança, quando ela é bebê, ela está no momento da amamentação com a mãe, tem que ver se ela o quê? Se ela interage o quê? Visualmente, porque ela não fala, mas ela fala com os olhos, as expressões de emoções. As crianças que têm o espectro do autismo, ela tem dificuldade de quê? De se expressar o quê? Com as suas expressões emocionais. Por exemplo, uma criança, ela não sabe identificar, por exemplo, quando você está triste, eu estou triste. Mas uma criança, quando ela não tem esse problema, comprometimento dessas 4 habilidades ou com alguma delas, elas, o quê? Elas identificam quando a mamãe está triste, quando a professora está triste, quando alguém está triste. Até às vezes assistindo o quê? Um filme. Ela se emociona porque a mãe está emocionada. Então isso é o quê? É uma sensibilidade, é uma troca. Que ela consegue o quê? Ela consegue ver o outro com um sentimento. E a criança, quando ela é autista, ela tem muita dificuldade nessa questão do que? Do se expressar, do sentimento, né? Então, por exemplo, trabalhar com essa criança o que? Emoções, com o quê? Com figuras, né? Aquelas carinhas, tô feliz, tô triste. Tem até musiquinha que você pode estar cantando com as crianças, que aí você vai ver se ela tá interagindo junto naquele momento. Bom, qual é a idade que pode se estar avaliando essa questão precoce, a partir dos 3 anos de idade? Porque até os 2 ela está em desenvolvimento e alguns comportamentos, ela o quê? Ela fala repetido, ela repete várias coisas ao mesmo tempo, várias falas, falas dispersas, mas quando ela está com 3 anos, ali ela já tem o quê? A fala, já o quê? Construindo uma fala, e aí tem a questão também da comunicação. Uma criança autista, quando ela não é o quê? Ela tem uma dificuldade muito grande do quê? De interagir com outras. No momento o quê? No momento do brincar. Então, é todo um processo, né? Que vai seguindo desde o momento. Se ela não frequenta uma escola, uma creche, mas ela está em casa, tem que ter essa observação. Mas quando ela vai para a creche, que é o quê? Que é o pulo do gato. Onde o professor, ele consegue identificar o comportamento dela com 3 anos de idade não está adequado aos outros, está diferente. Apesar que tem crianças com 1 ano de idade que ela já tem o seu comportamento já atípico, então já consegue identificar que ela tem algum problema. A questão da coordenação motora, ela não falar, ela não interagir, ela não olhar nos olhos, ela ficar movimentando o quê? Pequenas coisas, né? Porque é meu batom. Movimentando pequenas coisas, balbuciando, sem nexo nenhum. Ou às vezes, por exemplo, ela viu um filme, ela escutou uma fala e depois de muito tempo ela repete aquela fala, quer dizer, não teve anexo. Na verdade, aquilo ficou aqui, decorado, ela como se fosse um eco. Então, depois eu vou falar sobre isso, sobre essa questão do eco que a criança vai repetindo, tá? Não hoje. Então, aquilo fica ali, repetindo várias vezes a mesma palavra, a mesma coisa, a mesma frase, tá? Então, é diferente, mas sem nexo do momento. Não tem um momento ali, um encaixe daquele momento que ela tá falando aquilo. E aí tem os aspectos do quê? Do autismo e desenvolvimento. Qual que é? A comunicação, ela é extremamente importante, ela precisa ter a comunicação. Então, quando ela não tem um aspecto do quê? Da comunicação com a interação social, é uma quê? Uma luzinha em alerta, porque alguma coisa está acontecendo. E aí o quê? A outra coisa é compreensão. O autista, ele tem, como eu falei, ele tem dificuldade o quê? De compreender, por exemplo,
cantando a musiquinha, tomatinho vermelho, aí de repente, e o caminhão, o que? Amassou o tomatinho. Ai, tadinho do tomatinho. Você começa a chorar. Quer dizer, você tá triste porque o tomatinho foi o quê? Esmagado. Mas depois você fala assim, mas o tomatinho virou o quê? Ketchup virou. Aí todo mundo feliz, que ele virou ketchup. Quer dizer, então você tá o quê? Trabalhando a parte, o quê? Da compreensão, o que? Do visual, do emocional, com o quê? Com formas de caretas, né? Você fala assim, tá triste, tá alegre, tá feliz, né? Então tudo isso faz essa diferença para essa criança na forma das interações que ela não participa, né? Não é que ela participa, ela não participa, porque o comportamento dela é totalmente atípico de todos os que estão presentes e de acordo para a idade também. E aí depois vem o controle e o que? E a regulação, que é o que? Que ela tem o que? Ela não consegue ter atenção numa o quê? Numa pequena atividade. Por exemplo, ela vai pegar uma peça de encaixe, daqui a pouco aquilo perdeu graça, joga. Uma massinha, ele tá com a massinha, né? Joga. Fazer uma colagem, perdeu a graça. Então ela sai andando porque aquilo ali não tem o controle, não consegue regular a sua atenção, o seu foco naquela atividade, né? Então, e referentes às atividades, eu vou passar isso na última aula, que são as atividades, tá? Hoje não. Só tô mais ou menos colocando quais são os impactos, né, que acontecem no desenvolvimento do autista, no desenvolvimento da educação infantil. Por que acontece isso? Que é um comportamento também atípico dos outros. É diferente, tá atípico, tá? E aí acontece o quê? Ele tem dificuldade, por exemplo, em soluções de um problema, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim bem básico. Eu vou fazer uma brincadeira. Que brincadeira que eu vou fazer? Eu vou pegar essa criança e falar assim, vamos brincar de colocar várias bolinhas dentro de um balde e vamos contar. A bolinha não vai para balde nenhum. A bolinha ela vai ficar girando, você vai falar com ela, você acha, ela tá no mundo da lua. Não, gente, ela não compreendeu. Ela não tem o controle do que? Daquela percepção que ela tem que jogar aquela bolinha naquele lugar. Por exemplo, questão de vamos brincar de vivo morto, vivo morto, vivo morto. Também não, ela fica ali, ela fica no mundo dela, mas para isso precisa ter o quê? Não que ela vai viver no mundo dela, por isso que a gente tá aqui. Porque ela precisa do quê? Do seu diagnóstico. Ela precisa o quê? Ter atenção. Nós precisamos observar esta criança. E dentro do consultório, a mesma coisa. A criança ela vai chegar, você vai dar para ela, por exemplo, um brinquedo de encaixe, ela vai começar a rodar esse brinquedo. Isso quando é moderado. E outra coisa, quando a criança ela não fala, gente, ela não é leve. E muitos pais falam assim, ele é leve. Por que o neuropediatra, ele não coloca que essa criança, qual é o nível? Porque, gente, o nível, ele vai ver conforme vai o desenvolvimento dessa criança, os estímulos que essas crianças têm. Por exemplo, do moderado, ele pode ir para um leve. E ele tem uma condição de interação, socialização, porque ele foi estimulado neurologicamente com atividades, com música, com jogos, com interação com o outro, porque a maior dificuldade do autista é o quê? É o outro, porque por isso que fala, o autismo é o quê? É si mesmo, é ele próprio, é só eu, né? Ele consegue só ver ele não vê o outro, né? Então tem essa interação. Outra coisa, a visão total do quê? Vão contar uma história, né? Eu contei uma história, a historinha de quem? Vou contar a historinha dos 3 porquinhos. E aí eu tô contando a historinha, quem são os personagens principais? Os 3 porquinhos e o lobo mau. E a criança não consegue identificar o principal da história, tá? Ela não tem essa percepção. Ela vai o quê? Ela vai pensar em coisas secundárias que existem dentro da história, não o foco da história. Então ela não tem uma visão geral da situação. Outra coisa, como que eu vou conseguir
intervir nesse impacto desse desenvolvimento? Através de quê? De observação. De quê? Para ter o diagnóstico precoce. Quem dá o diagnóstico? Não somos nós. Quem é? É o neuropediatra e o psiquiatra infantil. Nós vamos fazer o quê? Tanto profissionais especialistas, né, que são o neuropsicopedagogo e o psicopedagogo, fazer o quê? Ele vai fazer uma avaliação, para essa avaliação, fazer a anamnese, dentro dessa anamnese, colocar a queixa do que está acontecendo. Às vezes ele recebe da escola, ou às vezes os pais procuram por conta própria, né? E aí vai encaminhar o quê? Vai fazer tudo isso e vai encaminhar para o especialista. Quem é o especialista? É o neuropediatra e o psiquiatra infantil. Mas na escola, quem vai fazer é você, professor, né? Eu, professora também, que vai o quê? Vai observar e vai fazer o quê? O relatório, a anamnese. Ele come sozinho, ele faz atividade sozinho, como é a coordenação motora dele, tem que ter tudo isso, né? E aí você vai passar o quê? Para a equipe multidisciplinar, né? Que é essa equipe, você vai passar para direção para a equipe multidisciplinar. O especialista, ele vai fazer o quê? Ele vai lá assinar e vai dar para a mãe, olha, marca aqui o neuro, e esse psiquiatra que você vai procurar, né? Se você não tem uma parceria, né, com os especialistas, quem são o neuropediatra ou psiquiatra, você vai falar para a mãe procurar. E aí, o atendimento, né, do seu filho, né, porque tem pessoas também que têm filhos, né, que eu tenho uma colega que tem o marido e o filho. E aí, vai o quê? O aluno ou o paciente para ele procurar quem dá o diagnóstico para poder o quê? Fazer as intervenções com atividades adequadas para estimular o quê? A parte do quê? Dos neurônios, a neurológico, né? Para criar novos sinapses, né? E nosso cérebro, na realidade, ele consegue o quê? Absorver tudo isso. E para ele, como a cabecinha dele, quando eu passei na outra aula, parece o quê? Um monte de coisa, de linhas bagunçadas, porque ela precisa de organização, ela vai começar o quê? Se organizar nas o quê? Nas habilidades que existe, o quê? Aqui no cérebro. Quando eu falo assim, eu amo de todo o coração, é no cérebro. Então o cérebro é o instrumento mais importante do que? Do nossa máquina, que é o corpo, tá bom? E aí ele tem essa dificuldade, que é onde? No cérebro. E aí ele precisa o quê? Ter o auxílio de quem? Da equipe multidisciplinar, a partir do momento que ele tem um diagnóstico, né? Que é o fono, o TO, que é o neuro, pediatra, que é quem mais? Que é o psico, pedagogo, ou às vezes muitos precisam de psicólogo também por causa de terapia, né? Tem tudo isso. E aí, uma dica bem legal. Crianças que têm TA, transtorno, né? Ela precisa o quê? Fazer atividade física, tá? Então seria uma terapia, mas isso é tudo o quê? Se tiver o diagnóstico precoce. Então, você, professor, que tá com medo de fazer anamnese, será que eu tô errado? Não, gente, a gente tá lá, a gente tá observando, a gente vê. Por exemplo, o professor de educação infantil, ele tá ali olhando, ele sabe com cada fase. Lógico que cada etapa é uma etapa, cada geração é geração. A geração de 10 anos atrás não é a mesma de hoje, mas porém nós temos essa habilidade de observar a atividade de o que? De ser camaleões, porque a gente vai se adaptando a essa realidade educacional que a gente vive hoje. E a gente não pode esquecer que eles estão vindo o quê? Da pandemia. Estão vindo da pandemia e muitas situações se agravou em casa para aquele que estava camuflado, né? Que é o caso das meninas, que as meninas, o índice de diagnóstico é muito pouco, né? Aliás, o índice também é pouco pelo fato de acontecer mais com meninos, mas porém é pouco porque para as meninas, muitas delas que são leves, quase não se percebe que ela tem autismo, né? E não esquecendo que o autismo ele sempre vem com uma comorbidade. Aquele que é leve, ele não tem comorbidade, ele tem alguma coisa, mas se caso ele não tiver, mas aquilo fica camuflado, ele não faz terapia, ele não tem intervenções com especialista, vai chegar um momento que ele vai ter o quê? Depressão e crise de ansiedade. Isso seja para criança, isso seja para adolescente, né? Que a etapa desse curso só é até educação infantil, né? Infantil,
Mas depois eu vou ver a parte de adolescente também, que é uma parte muito séria, que é pouco falado, que é onde as meninas também sofrem muito. Então observe as meninas, aquela menina muito quietinha, muito boazinha, que não dá um trabalho nenhum. Observe essa menina, que às vezes ela tem um problema muito sério e ela precisa da sua ajuda. E lembrando, autismo não é uma doença, é um problema de desordem neurológica, onde com terapias adequadas, intervenções adequadas, pode ter uma qualidade de vida, e às vezes do moderado pode ir para o leve, e às vezes do severo para o moderado, tá bom? Um beijo para vocês e fiquem com essa aula de explicação e a próxima dos slides, tá bom? E depois a gente faz a interação no grupo 30 minutos antes de acabar a aula. Um beijo!